Hordes Dairyman Brasil, a revista internacional da pecuária leiteira, edição de dezembro de 2023. Eu sou o Juliandro Ostapeixe do Conversa com Leite e vou ler para vocês uma matéria sobre qualidade de leite, com o gentil patrocínio das empresas Kemin, MSD, Phytobiotics, Corteva, Rumo Nutrição Animal, ADM, DSM, Colcolin, Aleris, Troll Nutrition, AMTS, Agricorte e Globalgen. Esta matéria foi escrita por Peter Edmondson. A atitude pode melhorar ou diminuir a qualidade do leite. Há muitos anos fui convidado para um jantar. Sentada à minha frente estava uma mulher jovem, alegre e entusiasmada chamada Debra Veal. Ela era tão divertida e animada. Na jornada da minha vida, classifiquei as pessoas em duas categorias diferentes: deprimidas e radiantes. Se você estiver sentado ao lado de alguém que é deprimido, logo se sentirá exausto ou até mesmo triste. Você não quer se associar com esse tipo de pessoa por muito tempo. No entanto, sentar-se ao lado de alguém que é radiante é realmente edificante, e nesta situação, Debra irradiava energia. Escolha a sua atitude. Neste jantar, Debra descreveu para todos os presentes como remou sozinha da Europa até as Índias Ocidentais. Foi uma história extraordinária de coragem e determinação. A mensagem que ela levou para casa foi que na vida você escolhe sua atitude. Se você acha que algo não vai funcionar, provavelmente não vai funcionar. Se, no entanto, você acha que pode dar uma boa chance a algo, então a chance de sucesso será alta. Sua mensagem ficou comigo desde então e contei sua história para muitos jovens. Comece a construir confiança. Lembrei de Debra para exemplificar o que aconteceu nessa visita. Uma empresa renomada me pediu para visitar uma fazenda no leste da Europa que tinha problemas com mastite clínica. Antes da visita, solicitei os registros de mastite que mostravam que ocorreram 840 casos de mastite clínica em 600 vacas no último ano. Este era um rebanho de 600 vacas holandesas alojadas durante todo o ano em freestalls com cama de esterco reciclado. Rebanho com partos durante todo o ano e produção média de 12 mil litros de leite por ano. Nestas visitas, seu objetivo deve ser construir um relacionamento e confiança. Você quer trazer as pessoas com você e não as afastar. Às vezes é um pouco como uma reunião das Nações Unidas, especialmente quando se trabalha com pessoas de culturas diferentes. A fazenda leiteira empregava seu próprio veterinário, que parecia muito suspeito em relação à minha visita, assim como o gerente da fazenda. Disseram-me que outras pessoas haviam visitado a fazenda e fizeram várias sugestões que acabaram por não funcionar. Quando perguntei sobre as recomendações feitas, todas vieram de vendedores de produtos ou equipamentos. Quanto ao rebanho, a análise dos dados mostrou que 61% das vacas tiveram um ou mais casos de mastite clínica no último ano, indicando infecções ambientais. 3% das vacas morreram de mastite tóxica por Escherichia coli no último ano. 5% das vacas tiveram mastite 2 dias após o parto. 31% das vacas tiveram mastite nos primeiros 30 dias de lactação, indicando grandes problemas com o período seco e manejo do parto. E 5% do rebanho foi abatido devido à mastite por Escherichia coli. Existiam 78 vacas em 70 camas disponíveis de freestalls, então a densidade de vaca era de 112%. A recomendação é ter entre 5 a 10% mais camas de freestalls do que vacas nesta categoria. Infelizmente, as vacas secas estavam amontoadas como sardinhas. Não ajudou o fato de as vacas secas estarem alojadas muito perto da sala de ordenha.
Qualquer vaca que tenha sido seca nos últimos dias teria deixado o leite descer ao som das bombas de vácuo, aumentando o risco de infecções no período seco. As vacas recebiam terapia antibiótica geral para vacas secas, mas a equipe da fazenda usava selante de tetos. Isso foi tentado há muitos anos, mas houve um número significativo de vacas que morreram imediatamente após a secagem. Por isso a prática foi interrompida. As vacas passavam dos freestalls para uma área com cama de palha 3 semanas antes do parto. Os currais de palha eram limpos a cada 2 semanas. A má mistura de cama. Vacas estavam deitando na mesma área onde permaneciam para comer. Essa área estava molhada e apertada. Os úberes e tetos dessas vacas estavam sujos. Essas vacas eram mantidas em grupos de 6 e superpopulados. As vacas pariam em baias individuais de palha. As baias eram limpas intermitentemente e com frequência estavam sujas. Nos primeiros 2 dias de lactação, as vacas eram mantidas em um grupo separado em um piquete coberto com palha, para que o colostro pudesse ser coletado e fornecido às bezerras. Essas vacas eram transferidas para freestalls no dia 3, quando seu leite poderia ser vendido. As vacas neste curral de palha estavam sujas, superlotadas e tinham camas molhadas. Os úberos e os tetos estavam sujos. Disseram-me que no pico da estação de partos o número de vacas nesses currais aumentaria mais de 50%. Ficou claro que havia problemas. A lista incluía superlotação e manejo de freestalls para vacas secas e baias com palha para o parto e vacas nos primeiros 2 dias de lactação. Perguntei se outros consultores haviam comentado sobre as questões ambientais e me disseram que poucos tinham andado perto das vacas. A maioria se reunia no escritório e eram muito bons em vender os produtos que tinham a oferecer. Observei o procedimento de secagem e a higiene era muito ruim. Para ser mais específico, o indivíduo que secava as vacas era desalinhado e tinha má higiene pessoal, o que nunca é um bom começo. Além disso, o procedimento de secagem foi delegado a um técnico que não tinha formação adequada. Ele usava luvas sujas, não desinfetava as extremidades dos tetos antes de infundir qualquer tubo intramamário e deixava a caixa de tubos de antibióticos para vacas secas no chão da sala, onde era frequentemente salpicada de fezes. Ninguém pensou em supervisionar como ele trabalhava. É necessário uma higiene impecável na secagem. Claramente, esta era a pessoa errada para este trabalho. Escolha a sua atitude. Sugeri que as vacas secas nos freestalls fossem transferidas para uma baia em um estábulo longe da sala de ordenha, para reduzir o risco de vazamento de leite após a secagem. Eu destaquei a necessidade de reduzir a densidade populacional em todos os lotes, desde a fase seca até o grupo pós-parto, em piquetes com palha. Recomendei o uso de selantes internos para tetos que poderiam ser administrados pelo veterinário da fazenda após treinamento apropriado. Para cada sugestão que eu fazia, o gerente da fazenda e o veterinário apresentavam 2, se não 3, razões pelas quais elas não funcionariam. Existe uma ótima expressão: nada é fácil para quem não quer. Agora eu podia ver por que as pessoas anteriores eram tão populares. O atrativo de comprar um produto ou equipamento é eliminar o problema sem precisar fazer mais nada. Finalmente, depois de muita discussão e persuasão gentil, conseguimos progressos. Eles concordaram em melhorar o ambiente e usar selantes internos para tetos. Depois de ter passado 1 dia e meio na fazenda utilizando todas as minhas habilidades diplomáticas e persuasivas, me senti feliz por pelo menos algum progresso poder ser feito. No geral, o gerente da fazenda e o veterinário eram deprimidos, me referindo ao começo do texto. Fiquei
tão feliz em partir. Uma semana depois tivemos uma chamada pelo Zoom para prestar quaisquer esclarecimentos e foi uma reunião muito negativa. Eles mudaram de ideia em relação a tudo, menos ao uso de selantes internos de teto. E, mesmo assim, o veterinário disse que isso seria feito pelo técnico com falta de higiene. É inacreditável que no mundo de hoje ainda existam pessoas que têm atitudes tão negativas. O proprietário gostaria de destituir o gerente e o veterinário, mas sabe que dificilmente conseguirá alguém para substituí-los neste mercado de trabalho apertado. Esta foi uma visita que nunca esquecerei pelos motivos errados.